Estamos no simpático espaço Vivo Bar Lounge aqui na cidade de Maputo, um espaço que vale a pena conhecer e acima de tudo partilhar vivências, amizades e acima de tudo conhecer aquilo que é a riqueza do turismo deste grande país. Mulher Xunguiça, obrigado por nos acolher neste espaço e parabéns. Obrigado pela vossa presença, né? Este espaço é para receber pessoas, né? E receber pessoas como tu, apaixonados pela arte, acho que já viste, né? Que respira-se Gonçalo, respira-se Mauro Vomba, então... Mano Dibango. O leão de África, né? O único. É um prazer conversar consigo, porque nos traz boas notícias da sua participação nesta conferência sobre liderança. Como é que foi essa experiência no Brasil, no âmbito deste papel que assume de promover o que se pensa de liderança e do posicionamento dos africanos no mundo? Primeiro lembrar que a minha participação no Brasil deve-se primeiro ao facto de eu fazer parte da Comissão Internacional de Conselheiros do Ashinaga, que é a fundação japonesa da qual me juntei há 1 ano e meio, agora renovei em abril por mais 5 anos, que é uma fundação que já existe há 50 anos, que se dedica a dar um bocado de amor e carinho através da educação a crianças órfãs, né? E neste caso essas crianças recebem bolsas de estudos, né? Mas sabe que a rigorosidade desta bolsa é tanta, que o nível da bolsa é tão elevado, não é? Que até mete medo. Os jovens que lá estão são umas máquinas, poderia assim dizer. Então a minha visita ao Brasil é consequência desta parceria, onde tive a chance de estar durante uma semana inteira com 14 estudantes que vêm de diferentes partes da África, imagina, Cabo Verde, da Guiné, da Angola. Tínhamos 4 moçambicanos, 4 estudantes de Moçambique, uma que vive no Porto, mas só para te mostrar o nível da bolsa, até conseguiram trazê-la para São Paulo para estar neste Summer Camp, que é o Tsudoi. Os japoneses dizem Tsudoi, Tsudoi significa gathering, que significa estamos juntos num clube de pensamento, né? A discutir ideias. E o que foi de coletivo, de comum, das preocupações dos jovens, dos líderes das várias nações neste encontro? Isso é interessante. É uma coisa, se calhar, um bocado controversa, que foi os últimos 2 dias, vamos começar do final. Os últimos 2 dias foi dedicado, os tópicos foram escolhidos por eles, não é? Então, nós estamos a assisti-los a discutir os tópicos deles. E sabes qual era o tópico? Porque é que as mídias internacionais só falam de aspectos negativos sobre o continente africano? Foi um tópico muito quente, porque isso envolve várias coisas, não é tão linear assim. Então, esses jovens estão preocupados com a imagem do continente africano além fronteiras. É muito interessante falar disso, porque há uma compreensão sobre a África a partir da mídia internacional. Ou seja, são as grandes cadeias de televisão, as grandes rádios que estão no Ocidente ou no continente americano que falam de África e que levam essa mensagem com maior pujança para a África. O que isto impõe aos líderes como Moreira Xunguiça, que tem uma influência muito grande hoje em dia na sua forma de falar de África e de projetar a África? Isso é mais complexo e complicado que isso, porque isto é um power game, isto é um jogo de poder, né? É um jogo de interesses, né? Essas grandes cadeias, como falou, de rádio, televisão, chame o que quiser, têm os seus interesses, né? E eu costumo dizer que localização geográfica é tudo. Olha, Moçambique, olha para a nossa localização, todos os países fronteiriços com Moçambique falam inglês. Nós falamos português, Angola está do outro lado, estamos juntos do Atlântico, nós estamos aqui no Índico. Só para te dizer que quando se fala de África, é África do Sul, no nosso bloco da SADC, percebes? Ainda existe aquela imagem muito forte de Nelson Mandela, existe aquela imagem muito forte do apartheid, percebes o que estou a dizer? Então, localização geográfica, a língua, não sei se percebes, né? É tudo. O mesmo acontece no West África, acontece no centro, na África Central. Então, o que eu acho que alimenta isso não é necessariamente que histórias podemos tirar, é também de onde a gente vem. Nós fomos colonizados por Portugal, isso é um facto, não se pode mudar a história. Falamos português como língua oficial, temos diversas línguas étnicas e vários dialetos, mas quando se fala de África, tu dizes Moçambique, em muitas partes do mundo, às vezes
referência à África do Sul que está nessa... vocês estão perto da África do Sul, percebes? Nunca se olha de forma linear. Então, isso tudo alimenta estas prioridades das histórias que são contadas sobre o nosso continente. Okay. A questão da nossa participação que fica, de alguma forma, enfraquecida nos fóruns internacionais, a nossa visibilidade, associado isto a questões da língua, não? Definitivamente. A língua é o caminho principal para a comunicação entre os povos. Definitivamente. Não é uma coisa para a gente ficar zangados, é para uma coisa para a gente dizer, é por causa disso, então o que é que podemos fazer? Entendes? E eu, felizmente, o facto de ter também um pé na África do Sul ajuda muito, não é? Claro, através da cultura, através da música, através de outros interesses. Então, porque, desculpa, nós temos muito trabalho a fazer para nos impormos. E já viste, vou-lhe dar um exemplo. Quando falas do lado oeste da África, Quênia. Sim. Já é Quênia. Estou a falar por aspectos positivos, por causa da tecnologia, por causa das startups, por causa... Ok? Quando falas deste lado, é África do Sul. A grande indústria, não é? A grande indústria. Joanesburgo sendo o que foi, através da exploração do ouro, platina. Então, e sem tocar nos aspectos culturais ainda. Por exemplo, hoje é um dia triste, acho que acompanhou, perdeu-se um grande músico, Johnny Clegg. Qual é a memória que vem no Johnny Clegg? Um ativista, não é? Que era um cantor caucasiano que cantava na língua Zulu, que foi viver com os Zulus, que foi uma peça muito forte, né, naquilo que é a emancipação dos sul-africanos no geral e da integração dos negros com os caucasianos. Então, esses aspectos todos contam para a história que eles querem contar sobre os nossos países, sobre as nossas nações, as nossas vilas. Então, e hoje com a evolução da tecnologia, onde vivemos no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no Twitter, e já há tantas outras a virem, que variam de metro quadrado para metro quadrado, isto tem que ser bem definido, isto tem que ser pensado. Não é só dizer que eu tenho uma boa história que o mundo quer ouvir, não. Porque muitas histórias boas todo mundo tem. Claro. Mas se for negativa, vai ser rápido. Temos que narrar as nossas histórias, construir as nossas narrativas, nos posicionarmos empacotar. No mundo e empacotar, não é? Porque todos o que significa empacotar? Empacotar é saber o que é que realmente a gente quer. Vou-lhe dar um exemplo. Vamos falar do Brasil. Eu falei do Brasil contigo. O que é que tu te lembras? Duas coisas. São as novelas, é o futebol, obrigado. É o samba, é são as festas, é verdade. Calçadão. É calçadão. Já viste? Vem-te logo. Yeah. Então, mas não significa que isso seja tudo que o Brasil tenha. Claro, a dimensão de um continente tem seus desafios. Então, as questões relacionadas com objetividade, quando tu fazes um brand strategy, uma estratégia de marketing, de como queres tornar um país uma marca, tu não podes incorporar tudo, não é possível. Tens que escolher duas coisas. Há um master plan, porque o resto vai alimentar tudo o resto que é consequência, né? Tu falaste do Brasil, a primeira coisa que falaste de calçadão, falaste do futebol, não é? Mas o futebol não foi criado no Brasil. Mas eles apropriaram-se do futebol, até parece que o futebol foi criado no Brasil. Eles trouxeram elegância, sensualidade para o futebol. Tu vês, aquele jogador é latino. Mas a América Latina é vasta, mas para ti a América Latina é Brasil só, ou sei lá, América do Sul. Então, é nessa perspectiva que eu acho que o mundo naturalmente já começa a fazer outro tipo de perguntas. Temos 2.700 km de costas, temos uma diversidade cultural, incrível, mas não é tudo. A questão é que não somos o único país no mundo, há outros países a fazer o mesmo trabalho. A Suazilândia quer visibilidade, o Lesotho quer visibilidade, a Nigéria tem visibilidade, a Líbia quer visibilidade. Então, what's our plan? O que é que nós vamos usar que é tipo uma umbrella? Mas não significa que estejamos a desprezar tudo o resto que tenhamos, né? Isso são planos de 20, 30 anos, onde tu sabes que agora vamos focalizar nisto, não é? E é interessante falar disso numa altura em que o país registra um boom da riqueza por via dos nossos recursos naturais e o desafio também é olhar para as outras valências do país. O que este fórum lhe permitiu refletir sobre o contexto de Moçambique, sobre as riquezas que temos, não só no que diz respeito à descoberta de gás, outros recursos naturais, mas as outras valências que temos como país, com história, com esse legado que temos e que pode posicionar-se no mundo como uma ferramenta importante para estarmos presentes nas sociedades do mundo? Olha, essa é uma pergunta da qual temos a resposta.
e não vamos inventar a roda. Por que é que eu digo isso? Antes deste boom da indústria, posso assim dizer, de hidrocarbonetos, né? Do óleo, do gás, do carvão, das pedras preciosas, o país já existia. Quando acabarem, o país vai continuar. Vai continuar. Então a pergunta tem que ser feita ao contrário. Não precisa a universidade para isso. Nós éramos conhecidos por causa de quê? Antes, porque isso aqui agora é o tópico da moda, entendes, né? Mas antes disso, éramos conhecidos por causa de quê? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. E se calhar voltar, não precisamos inventar e validar a razão pela qual nós éramos conhecidos. Porque isto aqui é uma questão temporária, vai durar 30, 40 anos, desculpa. Com todo o respeito, vai aparecer um outro país, entendeste, né? Com políticas, se calhar, mais atrativas como Moçambique, porque isto não é negativo, é business, no fim do dia. Então, e falando desta questão da diversificação, acho que exemplos não nos faltam. Exemplos não nos faltam, não quero aqui falar de outros países, mas pronto. Há países, a noção de riqueza, por causa disso, não é uma constante, é uma variante, porque podes ter esses recursos, não significa que sejas rico. O que é rico? Rico é a capacidade de tu usar esses recursos e transformá-los em algo diferente que vai beneficiar a ti, né? A tua família, a tua comunidade. Então, eu acho que, com todo respeito, eu acho que o petróleo de Moçambique ainda é o turismo cultural. Ainda é o turismo cultural. E como é que podemos... Acho que vão ficar zangados comigo, mas o petróleo de Moçambique, pois, o gás, todos juntos, o petróleo, os rubis, o gás, o carvão, é o turismo cultural. Pois, isso lembra-me o António Cabrita, que numa entrevista à revista Literatos, falou justamente disso, não é? Está aqui. O maior petróleo é isto, não é? São essas nossas valências, não é? E é uma grande responsabilidade que se lança a agentes culturais como Moreira Xunguissa, que através dos seus projetos desenvolve programas que elevam o nosso potencial de turismo. David, não. E a partir dessa sua participação agora, que pensa sobretudo em influenciar políticas que melhorem as comunidades, o que lança de olhar para o futuro, por via dos vários projetos que dirige, a olhar para este foco do turismo como petróleo de Moçambique? Eu acho que, de alguma maneira, isso não é feito por uma pessoa. Isso tem que ser incorporado. Incorporado não só com a tal indústria cultural ou criativa ou turística. Muito pelo contrário. Para todas as outras indústrias, não é? Isto tem que, na minha ótica, ser todas as outras áreas da ação, quer sejam médicos, arquitetos, economistas, engenheiros, não estejam com sensibilidade para aceitar, não vai fazer sentido o esforço que nenhum player faça neste ramo. Não sei se faz sentido. A questão de construção de parcerias estratégicas, energéticas, inteligentes. A médio e longo prazo, as parcerias público-privadas, está bem claro que o governo está muito aberto agora a esse tipo de parcerias, o que é muito bom. E depois tem a questão de legislação, né, que vai proteger também, porque esta questão da cultura, do turismo cultural, a sua mais-valia não é tangível, é intangível. Então nós ainda... O resultado não é imediato. Muito obrigado. E o resultado às vezes não é imediato e não é visível, tipo eu vou plantar um cajueiro para me dar... Não sei se percebes o que eu estou a dizer. Há pessoas que sonham ir a Nova Iorque, acho que alguns nem sabem que Nova Iorque é nos Estados Unidos, mas sabem que é Nova Iorque. Então uma imagem. Vejo um filme, mostras uma grande metrópole, pode ser Istambul, depois pensar que é Nova Iorque. Porque existe uma imagem. Esse é aquele valor intangível, né? Aquele, como é que é? Eu diria, aspiracional, né? Tipo, pronto, já sou casado, quando éramos mais jovens, eu quero uma namorada, eu gosto de criar aquela imagem. Projetar. Então isso só vai acontecer se todos estivermos conscientes que aquela praia não vai valer nada se eu continuar a tirar garrafas e latas. Não sei se percebe. Sim. Esta nossa natureza, nossas florestas, chama o que tu quiseres, se a gente continuar a cortar as árvores, estamos a cortar, não vai valer. O nosso mar, se a gente continuar a pescar de maneira desregrada, não vamos ter nada daqui a 10 anos. A nossa arte
tem que ser controlada, não pode estar a sair de qualquer maneira do país, por exemplo. Não é? Vocês, na televisão, têm que pagar os direitos. Tocou a música de Moreira, tem que pagar. O Metical não há problema, tem que pagar, tem que respeitar. Porque senão depois começa aquilo. Ei, pá, aqueles artistas, fui ao funeral do X, pá, tivemos que contribuir para ajudá-lo. Tu não ajudaste, mas ajudaste-o a matar, porque tu nunca fizeste nada ao contrário, para que aquilo não acontecesse. Então, isto tem que ser de forma incorporada, integrada. Chegou o momento de nós, como moçambicanos, cada um no seu ramo. Foi o que eu vi com os estudantes. Esses estudantes estão preocupados com esses fatores. Estão preocupados. Porque nós temos uma coisa na Xinaga, chama-se Kokorozashi. Kokorozashi significa o seguinte: o David Bam recebeu uma bolsa do Xinaga, escolheu a universidade. Tu é que escolhes a universidade que queres estudar. Mas claro, tu escolhes a universidade, nós como a Xinaga vamos te pôr nessa universidade. Mas nós, se te pomos a universidade, aceitar. Se tu tiveres notas para entrar. Eu não te vou pôr numa universidade. Não sei se faz sentido. Claro. Nós somos uma ferramenta. Mas o contrato que tu assinas com a Xinaga é que quando acabar o curso tu voltas para Moçambique. É a condição. Porque o bem-estar dos moçambicanos também depende de ti. Depende de ti. Senão começas a ficar tipo aqueles africanos que só reclamam de fora, né? Sim. Pá, cada vez que vou ao meu país, pá, o lixo. Não está na moda. Quando tens um amigo que sai e vai estudar 2 anos depois, meu país, as voltar à África e melhorar a África, não é? Tens de fazer o teu papel. Tens de sujar as mãos. Então, esse é o grande contrato. Mas agora vais perguntar qual coisa acha, porque o Japão teve uma bomba atômica. A Segunda Guerra Mundial foi horrível. Mas em 50 anos tu viste o que aconteceu com eles. Porquê? Porque eles voltaram para o seu país, né? E contribuíram. Em vez de criticar, contribuíram. Então é mais ou menos nessa ótica que o fio de pensamento desses jovens que estão pelo mundo, que são muitos, né? Tem que voltar para o país. Tem que dividir essa experiência com a família, tecnicamente, profissionalmente. E claro, tem que ganhar, tem que gerar renda. Né? Nós estamos aqui, nós não compramos castanhas com palmadinhas nas costas, né? Tem que gerar renda. Então, isso é importante. Então, mas sempre com aquela consciencialização da África a médio e longo prazo. Ok. Moreira fala também dessa questão dos direitos autorais e esta mesmo para provocar a Somas agora tem uma nova direção. Qual a sua expectativa em relação a Somas nos próximos 4 ou 5 anos? Olha, primeiro parabenizar o Jumalu, que eu sei que ele tem muita paixão pelas Somas e pela esta questão dos direitos autorais, e dizer que acho que não tem meu apoio, tem apoio de toda a comunidade criativa do país, né? Muita sorte e acho que estamos aqui para apoiá-lo. Chegou o momento de se institucionalizar, regulamentar e criar políticas que vão beneficiar a Moçambique primeiro. Não podemos esquecer que isto não é para beneficiar os artistas, não. Isto não é para beneficiar os Jamalu. Isto não é para beneficiar o Ministério da Cultura, não. Isto é para beneficiar Moçambique. Porque a propriedade intelectual criada neste país não está protegida. Não é? E nós estamos atrás, porque a tecnologia não perdoa. Estamos atrás. Okay? E se a gente voltar para o material produzido em Moçambique nos anos 60, 50, 70, que ainda não está digitalizado e que está perdido pelo mundo, nós temos muito trabalho por fazer e tempo não temos. Então eu acho que o Jamalu vai fazer um bom trabalho. Acho que tem o apoio de toda a comunidade artística. Ele ganhou, é legítimo. Mas o que espera o Moreira? Eu não espero nada. Eu só espero que ele faça, não o que prometeu, porque eu não acredito em promessas, que faça o que o coração dele... houve uma razão pela qual ele foi para ali, né? E acho que é uma razão genuína. Então ele que faça o que tem que fazer. E não vai fazer tudo... temos que ser pacientes. Também eu costumo dizer que para nós africanos levou-nos 300, 400 anos para estarmos aqui a conversar. Isso foi tanta paciência, tanta luta, tanta negociação, e que quando um amigo toma um posto, 2 dias depois tu queres resultados, começas a fazer comparações dele com uma sociedade secular. Diz, porque na Noruega? Eu digo, meu irmão, estás a falar de uma Noruega? Dá chance, o jovem, deixa ele cometer alguns erros, se for necessário, é preciso tempo. Então eu acho que ele
tempo não falta, energia não falta, um jovem dinâmico e força. Mas, para fechar este tópico das somas e dos direitos autorais, há desafios muito específicos. Moreira falava, por exemplo, do facto das televisões, mas também ia levar isto para as rádios que não pagam os direitos autorais, as casas de música, etc., que têm que pagar. Que estratégias específicas é que Moçambique pode adotar a ter em conta experiências de outros países, não numa perspectiva de comparação, mas experiências que resultaram, de facto? Eu acho que isto é um ganho, o facto deste tópico de somas ser tópico. Não é? Foi tópico de debate, se calhar até de alguns houve aspectos controversos. Sim, é positivo, significa que já interessa à sociedade civil. Ok? E outra coisa, cuidado com a questão da propriedade intelectual, nós estamos a falar só da arte. Pode ser um físico que pensou em algo, há vários aspectos aqui relacionados a isso. Direitos conexos. Sim, agora quanto às experiências de outras nações e outros países, é só fazer parcerias inteligentes. A roda já foi inventada. Não vamos aqui começar a fazer show-off de que eu estudei, eu sei. Isso é irrelevante. A roda já foi inventada. Vamos buscar parcerias inteligentes temos países vizinhos, amigos, que querem colaborar, claro, dentro daquilo que são as nossas normas, as nossas regras, e contextualizar. Não é ir buscar e copiar, não funciona. Contextualizar de acordo com aquilo que são as nossas necessidades. Mas temos de ter um plano, Temos de ter um plano para mais de 20 anos. Isto não vai acontecer de dia para a noite. O último iPhone lançaram ontem, já está a vir outro. Então ninguém está à espera de ninguém. E não há emoções nisto. Temos de ser mais práticos, dinâmicos e proativos. Vamos já fechar a nossa conversa, Moreira, e o foco desta conversa é o Brasil. Acho que essa discussão à volta da liderança, o futuro dos jovens africanos, está assente nisto, na ideia de olhar as riquezas de África, a necessidade da diversidade, daquilo que se explora e se exporta de África para o mundo, mas acima de tudo essa ideia de maior engajamento para a cultura, a preservação da cultura do nosso património. Eu sei que Moreira é muito amigo do bairro da Mafalala e recentemente foi inaugurado o Museu Mafalala e vi um depoimento seu que e retive uma frase que diz assim: o maior museu da cidade de Maputo é o bairro da Mafalala. Sim, o que gostaria de dizer sobre a inauguração deste museu, que inaugura uma nova etapa quando se discute questão do património cultural, que é o que Moreira Xunguissa tem muito defendido? Olha, primeiro parabenizar a Associação Iverca, o Ivan e a equipe toda pelo trabalho que tem feito, para a preservação daquilo que são os aspectos tangíveis e intangíveis da Mafalala. E dizer que, olha, termos um museu a ser inaugurado naquela parte da cidade é fenomenal. É fenomenal para as crianças que ali estão. Não é fenomenal para fazer política, não, é fenomenal para a comunidade. Aquele é um museu que está dentro da comunidade, não é? E isso eu parabenizo. E eu sou moçambicano, e estamos aqui para os bons e para os maus momentos, Então aquilo é um símbolo de persistência, de coerência, de determinação e de que é possível. Então a proteção daquilo que são os nossos interesses como moçambicanos tem que ser empacotado. Foi empacotado. Então o museu foi empacotado. E está ali no meio da Mafalala, então é só de parabenizar. Eu não tenho muito a dizer porque os actos mostram o trabalho e o engajamento dos protagonistas. Exato. E este é um espaço simpático também. E nunca tínhamos falado disto no nosso programa, e o nosso programa tem este propósito de dar a conhecer ao mundo o que de melhor existe em Moçambique. E este espaço é dos melhores que existe na nossa cidade de Maputo. Obrigado. O que se pretende fundamentalmente com este espaço, que tem um conceito de curadoria muito diferente e com uma tranquilidade que lhe confere uma forma própria de ser. Já respondeste. Este é um espaço tranquilo. A tranquilidade consegue sentir-se aqui, e não posso falar deste espaço sem deixar de agradecer ao próprio Grupo Radisson, da qual eu sou embaixador e parceiro. Mas o Radisson é uma caixa, Preciso de conteúdo. Agradecer a Gonçalo Mabunda, grande amigo meu, o Mauro Vombe e toda a equipe que trabalha comigo, e as diferentes marcas que de alguma maneira vêm apoiando. Isto também ajuda a elevar o posicionamento do artista para outro nível, A transição, a gente usa a nossa arte, a nossa capacidade de tocar corações das pessoas para transcender para outros patamares, O Jay-Z tem o 4040, que é muito famoso. O Xunguissa até ao vivo. Na nossa dimensão,
e ajuda-nos a posicionar. E a questão da integração social do artista, que tu sabes que é um grande desafio, é a África. Músico moluena, drogado, bêbado. Então, em vez de estarmos a debater sobre isso, a gente tem que começar a namorar esse tipo de parceiros e mostrar que é possível. Então, eu espero, tu usaste uma palavra interessante, tranquilidade. Isto é tranquilo, é um espaço que está aberto para quem quiser estar aqui. Consegues ver, temos imagens belas do More Jazz, né? Aí o Leão da África, do outro lado temos o Mário Lajinha, nesta sala, que é uma espécie de uma sala privada, tens o grande falecido Yui Masekela, que tiveste a oportunidade de estar com ele há 1 ano e meio, quando esteve cá. Então é mais ou menos isso, é um espaço humilde, de jovens com ambição construtiva positiva. Muito obrigado, Moreira, por nos Eu que receber agradeço, aqui. Né? Foi um prazer.